Imagine duas pessoas que leram exatamente o mesmo livro. A primeira termina o livro, fecha e diz: "Gostei, achei interessante". Já a segunda fecha o livro e diz: "Isso entra em conflito com alguma coisa que eu já vi antes". Mas talvez os dois estejam falando de problemas diferentes. E embora as duas pessoas tenham lido o mesmo livro, só uma delas vai conseguir aproveitar o conteúdo de verdade. Por quê? Porque a inteligência não é saber um monte de fatos aleatórios, mas saber como conectá-los. Eu estou sempre buscando me melhorar constantemente. A curiosidade é o que me move o tempo inteiro. Então, para mim, era muito comum ter um monte de fatos aleatórios na minha cabeça devido ao fato de eu ler muito. Mas recentemente eu percebi que só acumular não faz muita diferença. Nós temos verdadeiras pérolas andando por aí, mas de nada adianta a gente ler e não carregar eles com a gente. Então a pergunta-chave desse vídeo é: como eu faço para conectar tudo que eu leio? E a primeira coisa que a gente precisa focar aqui é impossível saber tudo. Nosso tempo é escasso e a gente precisa achar essas pérolas o mais rápido possível. Mas o primeiro passo é: nem todo livro merece a sua atenção. E como eu sei quais merecem ou não? Com a técnica certa, ué. Você precisa aprender rapidamente como analisar um livro através da leitura inspecional. Um método no qual você folheia um livro e descobre rapidamente se ele serve para você ou não. Recentemente eu li 2 livros muito interessantes: Como Escrever Boas Notas e Criando um Segundo Cérebro. E embora eles entrem naquele grupo clássico de livros de autoajuda que eu vivo criticando, eles me fizeram perceber uma coisa importante: ideias que não deixam rastro desaparecem por completo. Um dos conceitos centrais desse livro é o Zettelkasten, criado por Niklas Luhmann. É um método de organização do seu conhecimento baseado em notas que se conectam. A ideia em si por trás disso me pegou. Porque se eu quero ser mais inteligente e criativa, então eu preciso registrar o que eu leio. A nossa memória é extremamente falha, e confiar só nela é a melhor forma de você perder boas ideias. Já pensou quantas ideias boas você já perdeu porque você não anotou? Ler e não guardar nada é uma perda de tempo. E está na hora da gente parar de consumir ideias e finalmente colocá-las para trabalhar. No livro Criando um Segundo Cérebro, o autor nos fornece o método CODE, que significa capturar, organizar, destilar e expressar. A parte do expressar foi o que mais me interessou. Seja você um professor que conecta suas ideias com suas aulas, seja você um pintor que tem a sua criatividade aflorada por aquilo que você vê por aí. Dessa forma, a gente consegue expressar e criar um subproduto daquilo que entra na nossa mente, como verdadeiros artistas. Eu estou ciente de que ao colocar os meus pensamentos para fora, eu estou sujeita a ser criticada, mas críticas são uma parte boa do processo. Elas te mostram os pontos cegos da sua ideia e testam a solidez do seu raciocínio. É um grande exercício de retórica. Se eu ficar cercada somente de pessoas que concordam comigo, além de eu me sentar num grande trono de ego, corro o risco de não aprender mais nada. Porque como é que eu vou aprender mais alguma coisa se eu acho que eu já sei tudo? Bom, então parece que o Hobbes estava certo na sua frase do início, que apesar de impactante, demonstrava que ele não estava atacando a leitura em si, mas o excesso de leitura sem o devido processamento. Afinal, ler não é colecionar livros, nem frases de efeito ou autores famosos na estante. Ler é permitir que as ideias entrem em atrito e se conectem dentro da gente. E é daí que a inteligência nasce. Então, da próxima vez que você terminar um livro, antes de você começar o próximo, se pergunte: com o que isso se conecta? E esse é o tipo de pensamento que traz sérias mudanças na nossa vida. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Aqui devem ter outros que podem te interessar. E tchau!